Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Hoje eu vou encerrar essa série que é chamada Movimento, Vão e Façam Discípulos. E eu espero em breve fazer a transição para outra série que não vai ter a mesma temática, mas vai se manter nessa mesma linha, porque a ideia seria ver como ou de que maneira, o que devemos fazer, o que essa igreja, como essa igreja pode viver, para que a gente consiga dar continuidade a essa obra de Jesus, só que nós vamos falar isso a partir de uma outra temática, tá bom? Então, ainda hoje, vamos falar e encerrar essa série chamada Movimento, Vão e Façam Discípulos. Todo mundo achou? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vou fazer, talvez, um tanto quanto diferente do que eu tenho hábito, que é ler um texto e permanecer naquele texto. Talvez eu cite outros textos, talvez não, com certeza vou citar outros textos, além desse texto que eu vou chamar aqui de texto base para a nossa conversa de hoje. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler? Todo mundo achou? Então é só um versículo que diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então vamos repetir? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos. Obrigado, Miguel. Acho que estava apagado, né? Valeu. É a equipe funcionando aí, né? Valeu, Miguel. Gente, nessa série nós iniciamos, ou essa série foi iniciada com as palavras de Jesus nos seus momentos finais entre os discípulos após a ressurreição dele, e que ele simplesmente delegou, ele comissionou os seus discípulos a dar continuidade à obra que ele começou. Ele disse: vocês vão fazer discípulos. Mateus 28, isso. A partir do verso 16 até o 20. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar o que eu ensinei, vocês vão batizar em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Ou seja, a obra que vocês me viram fazer, vocês vão repetir. E ao longo dessa série, a gente tocou em pontos que têm a ver com fazer discípulos, com circunstâncias nas quais eu e você, em alguns momentos, estaremos fazendo discípulos. Eu me lembro que, na última mensagem, eu falei da necessidade da gente ter capacidade de dialogar com o mundo que vive em meio à idolatria. E eu li o capítulo 17 de Atos, mencionando aquela passagem em que Paulo ele está num lugar, em Atenas, e ali ele percebe, através das muitas estátuas dedicadas, altares dedicados aos ídolos, ele vai se dirigir aos seus ouvintes dizendo: olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, eu estou vendo que a vida de vocês, existe no coração de vocês uma sede, mas eu também vejo que aquilo que vocês buscam, o fazem em meio à ignorância, desconhecendo a razão, a motivação, ou de fato o que dá sentido à existência de vocês. E eu mencionei aqui que havia naquele lugar mais de 30 mil estátuas erguidas aos heróis gregos ou aos deuses gregos. Então, o que não faltava naquele lugar eram
práticas voltadas à idolatria. Mas o apóstolo Paulo, no mundo idólatra, conforme mencionei na semana passada por meio de uma fala, uma brincadeira, ele não disse, como muitos de nós às vezes costumamos reagir diante daqueles que creem diferente de nós. Ele não disse, está amarrado. Ele não disse isso. Ele olha para aquela realidade, se apropria daquela realidade. Que realidade é essa? Todo ser humano, toda criatura de Deus, todo homem, ele tem em si uma dimensão chamada dimensão de espiritualidade. Se aquilo existia, é porque eles tinham sede por algo. Se eles estavam em busca de alguma coisa, é porque, conforme costumamos dizer muitas vezes, havia ou há no homem um vazio, vamos assim dizer, uma espécie de forma, que para preencher aquilo ali, só Deus pode de fato se encaixar e preencher, e trazer senso de plenitude. Enquanto isso não acontece, conforme a gente leu, as pessoas até buscam, mas meio que tateando, sem compreender. Daí eu menciono novamente a importância do entendimento. O que você está fazendo, você precisa compreender as razões, as motivações, os porquês. Isso é muito importante. Por quê? Nós estamos no mundo idólatra e é no mundo idólatra que somos chamados a fazer discípulos. É basicamente o resumo daquilo que eu disse na semana passada. E no texto que a gente acabou de ler hoje, Paulo vai dizer que Deus conhece de antemão, há muito tempo, antes de você ser formado, Ele conhece os seus, e os seus foram predestinados para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, foram criados, formados, com um objetivo claro. Muitas vezes esse texto aqui, ele é utilizado para uma espécie de disputa teológica, para dizer o seguinte, olha, a salvação, Deus tem os seus eleitos, então Jesus morreu pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Isso antes de você existir e tal, essa obra já existia na mente de Deus, no coração de Deus. Então, Deus escolheu alguns. Outros vão dizer, não, Deus sabia quem ia crer, e a estes, então, os capacitou para crer. É lógico que eu não quero entrar nessa conversa, que muitas vezes ela vai tão longe, tão longe, tão longe, e é pouco frutífera. Mas o texto aqui, ele deixa um propósito bem claro a respeito da nossa existência. De maneira que não há discussão quanto a isso. Olha o que o texto diz. Deus, de fato, conheceu de antemão os seus e os predestinou para uma coisa. O que o texto diz? Para serem semelhantes a Jesus. É isso que interessa. Às vezes, pessoas ficam o tempo todo, pastor, ouve muito essa pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, o que Deus quer fazer? Aí, às vezes, as pessoas dão respostas, você já deve, se não deu, já ouviu, coisa do tipo, não, Deus tem um plano na sua vida. E é claro que Deus trabalha na vida de cada um de nós de maneiras, das mais diferentes formas. Né? Nós não somos chamados à uniformidade. Temos estudado isso na carta de Paulo aos Coríntios. Temos dons distintos, funcionamos dentro do corpo de Cristo distintamente. Então, de fato, Deus trabalha nas nossas vidas de maneira diferente e essa diferença, em meio a toda essa diversidade que existe, a igreja de Cristo é construída. Mas o chamado primeiro, antes da gente ficar se perguntando muitas vezes o que eu sou chamado para fazer, você precisa entender com quem você tem que se parecer. E o texto está dizendo isso. Deus nos escolheu com uma finalidade.
com um propósito, com uma razão, para que nos tornássemos semelhantes a Jesus. Isso está claro. Alguém consegue ler esse texto e entender que, não é isso, é para ser parecido com o missionário tal, com, enfim, o pastor tal, com a pessoa tal, com... Não, todo mundo aqui, antes de tudo, é chamado para ser parecido com Jesus. E qual é a relação disso com essa série? Já que nós falamos o tempo todo que somos chamados para fazer discípulos, já que nós tocamos em vários pontos, falamos de circunstâncias em que nunca Deus planejou algo diferente para a sua igreja, nunca Jesus ordenou algo diferente para a sua igreja que não seja essa ordenança, fazer discípulos. Para fazer discípulos, nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus, senão não tem como. Senão, o que pode ocorrer à medida que pessoas até falam de Deus e de Jesus, e até têm a intenção de fazer discípulos, mas não entendem que isso passa pelo crivo de ser parecido com Jesus, ele pode simplesmente fazer discípulo para si mesmo, ou está pensando em fazer discípulo para o seu grupo, para a sua denominação, enfim, para a sua organização religiosa. Mas quando entendemos que somos chamados para, antes de fazer alguma coisa, sermos parecidos com Jesus, a coisa muda. O negócio muda. Porque aí vem aquela pergunta: se esse é o propósito de Deus, se Deus quer que eu seja parecido com Jesus, e enquanto alguém que é chamado para fazer discípulos, como é que isso pode acontecer? Em que sentido, em que aspectos eu e você somos chamados para nos parecer com Jesus? Alguém tem alguma dica? Enquanto eu bebo uma água aqui. Como é que é? É para usar as mesmas roupas do tempo de Jesus? É para amar a Deus acima de todas as coisas? Fala, é amar o próximo como a si mesmo, que aí amar a Deus e amar o próximo. Fala, Alex. Assim, uma pergunta, o que Jesus faria nesse momento? Quando a gente tem uma dúvida, assim, de que forma que eu deveria agir, você se perguntar para si mesmo, o que Jesus faria naquela situação, né? Qual seria a resposta dele em ação naquela circunstância que está vivendo? Legal. Alguém mais? Andar como Jesus andou. Tentar. Me lembra até uma musiquinha do meu tempo de criança. Anunciar as boas novas. Então, tudo isso está nesse bojo de fazer discípulos. E, à medida que a gente vai fazendo isso, se a gente tenta fazer diferente do modo estabelecido por Jesus, ou seja, fazer, mas não de maneira semelhante ao que Ele é, entendendo que eu sou chamado para ser semelhante ao que Ele foi, nós vamos trazer complicações, não somente para a gente, mas para os outros também. Porque quando alguém quer anunciar alguma coisa em nome de Jesus, e que não necessariamente é aquilo que ele disse, está no padrão daquilo que ele viveu, aí a gente vai para as pessoas com as nossas regras, não é verdade? A gente alcança as pessoas para condicioná-las àquilo que a gente pensa, ou aquilo que é o pensamento de uma denominação, esse tipo de coisa. Eu sei que pode parecer, não, mas isso não acontece e tal, eu acho que não, né? Aqui não acontece isso, mas acontece, às vezes até de maneira inconsciente, porque a aprendeu de uma maneira e está passando à frente aquela fala daquela forma, às vezes acriticamente, sem pensar em algo poderoso como isso aqui. O que eu tenho que fazer é discípulos, e eu só vou alcançar êxito à medida que cada vez mais eu for parecido com Jesus.
E esse êxito não é meu, não é para minha glória, não é para meu louvor. Isso é para a glória de Jesus. Então, em que aspectos devemos ser como Jesus, semelhantes a Jesus? Primeiro, eu diria que no aspecto mais básico, que é serviço. Vocês sabem que a palavra serviço, ela no original tem a ver com diaconia, ser diácono. Então não houve um diácono maior do que Jesus. E quando a gente olha, foi aí que eu até disse que ia fazer a diferença, né, em relação ao tipo de modo de pregação que eu costumo fazer, citar outras passagens e outros momentos. A relação com Deus, ela sempre foi estabelecida com a ideia de que quem se relaciona com Deus está a serviço de Deus. Se você pegar desde a criação, o homem foi colocado no jardim e foi dito ao homem: você vai cuidar daquilo que eu fiz. Isso foi dito a Adão. Se você pegar, por exemplo, a vida de Noé, Noé foi chamado para apregoar a justiça de Deus. E depois instruído a construir uma arca, porque Deus se manifestaria naquele mundo antigo por meio do juízo. E isso aconteceu através do dilúvio. E Noé obedece a Deus, porque Noé está a serviço de Deus. Se você pega Moisés, ele é chamado para tirar o povo de Deus do Egito. Se você pegar os profetas, eles vão estar falando em nome de Deus para a edificação do povo, para que o povo oriente sua vida a partir daquilo que Deus está falando e, consequentemente, venha a colher os bons frutos disso. Nós vamos chegar à conclusão, lendo o Antigo Testamento principalmente, que o povo vai para o cativeiro, o povo experimenta outros povos oprimindo suas vidas por causa da desobediência deles. E essa relação está sempre nessa relação de serviço. Deus chama o homem para estar a seu serviço, para a sua glória, para seu louvor. E aí, Jesus é o ápice desse serviço. Jesus vem, digamos assim, na minha linguagem empobrecida aqui, para ser a cereja do bolo. É o ápice. E mais do que isso, não é para mostrar como outros homens de outros tempos, de outras épocas, serviram a Deus, mas como Deus decidiu estar entre os homens a serviço dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Então, pensar em Jesus como um grande diácono. Aí a gente lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos. A gente lembra de Jesus se compadecendo das dores, dos enlutados, das pessoas que sofriam, das pessoas que precisavam de cura, das pessoas que precisavam de libertação, das pessoas que necessitavam de ter um verdadeiro encontro com o Criador, não com uma religião, não com dogmas, não com regras. Jesus, ele encarna essa ideia do serviço como ninguém. Aí Jesus não está preocupado simplesmente em atender às demandas de uma religião do seu tempo. Ele era judeu, como todo e qualquer judeu, ele tinha hábitos e costumes e culturas do seu tempo, ele experimentou tudo aquilo, mas como objetivo final, sempre estar a serviço dos homens, e quando isso acontecia, as pessoas entendiam que aquele serviço, ele, em alguma medida, de acordo com o alcance de cada um, glorificava a Deus. É isso que ele vai ensinar, por exemplo, no Sermão do Monte. À medida que vocês estão sendo sal da terra e luz do mundo, e as pessoas estão se beneficiando disso, vendo as vossas boas obras, elas vão glorificar a Deus que está no céu. Não é isso? Está lá no Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do verso 13 em diante. Então, como fazemos discípulos? Como podemos ter êxito nessa tarefa? Nos tornando
semelhantes a Jesus naquilo que diz respeito ao modo de Jesus servir as pessoas. Entende que fazer discípulo é muito mais do que apresentar uma cartilha para alguém, alguma coisa que tem o seu valor, que fala ali das questões bíblicas, doutrinárias, coisas que todos nós temos que conhecer, mas quando isso é feito no espírito de serviço, é como se você estivesse também lavando o pé do outro, se movendo de compaixão na direção do outro, porque o outro, em alguma medida, está cego, mas à medida que você se dedica a ele, está a serviço dele, as escamas caem, os ouvidos se abrem, o coração se torna mais sensível, e aí o discipulado vai acontecendo. E aí as pessoas vão se dando conta de que pertencer a Deus é mais do que ir num lugar, é ser gente que pertence a Deus. Não tem a ver com o lugar que você vai, simplesmente, tem a ver com o lugar, tem a ver com aquilo que você é, tem a ver com o reino de Deus que está no seu coração. Qual tem sido a nossa grande dificuldade da igreja? Basicamente, em todos os tempos ela sofre com isso. É que a gente passa muito tempo fazendo coisas para Deus, ou em nome de Deus, fazendo igreja, e não sendo a igreja. Às vezes a gente olha para a realidade, às vezes até das nossas vidas, e diz assim, poxa, eu queria ser igual fulano, ou eu queria pertencer àquela igreja igual àquela. Aí vem a pergunta, mas você é aquilo que você quer ser? Você está disponível, você está a serviço de, você é como Jesus, em alguma medida nós somos chamados a isso, como disse a senhora, não vamos ser perfeitamente, mas temos um modelo para imitar, temos um parâmetro para dizer, é desse jeito, é dessa maneira, é esse tipo de fala que faz diferença, é esse tipo de abraço que muda a vida de alguém, é esse tipo de contato, é o diálogo, enfim, é o serviço. Então eu e você fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus, e isso significa praticar o mesmo tipo de serviço de Jesus, serviço de misericórdia, de compaixão. E isso pode acontecer de muitas maneiras, de muitas formas, mas é fato. Só vamos obter êxito nessa tarefa à medida que o nosso exemplo para fazer discípulo é o exemplo que nós temos a partir do nosso mestre. O nosso mestre não foi, em momento algum, alguém que impôs regras para os outros. Aliás, muito pelo contrário. Os mandamentos ele explicitou todos, mas mostrando que mandamento gera vida, transformação, não é peso. Gera liberdade, não gera culpa. Então, isso é obra de entendimento que passa pelo serviço. Você está disposto a servir o mundo como Jesus serviu? Não precisa responder, sim, tal, eu quero. Responda aí no seu coração, porque essa é uma pergunta que todo mundo, em alguma medida, responde sim, mas ela é difícil de ser praticada. Mas é para isso que nós fomos chamados, para fazer discípulos, e isso passa em sermos semelhantes ao tipo de serviço que Jesus, ele anunciava, o tipo de serviço que Jesus praticava e oferecia àqueles que estavam diante dele. Mas também devemos ser semelhantes a Jesus no que diz respeito ao seu amor. Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, verso 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e aroma suave. Então, essa expressão andar em amor, que o apóstolo Paulo cita na carta aos Efésios, não tem a ver com sentimento. Nós já vimos isso aqui nos nossos encontros também, a partir do capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios. Amor não é sentimento. Amor não tem a ver com sentimentalismo. Pode haver em alguma medida,
Mas esse amor sacrificial, que tem a ver com serviço, é um amor em ação. Andai, estejam por aí, caminhem por aí, se relacionem com os outros em amor, do mesmo modo como Cristo amou e se entregou. Se entregue aos outros na relação com o seu semelhante, como Cristo faria. Aí é o que o Alex falou. O que Jesus faria nessa circunstância? Como ele responderia a essa demanda? Se entrega a essa demanda como Jesus se entregou? Que eu acho que esse é o nosso problema também, muitas vezes. Nós, às vezes, porque fomos enganados, nós, às vezes, porque fomos abusados espiritualmente falando, nós, às vezes, porque experimentamos e enxergamos e tomamos conhecimento de coisas que não são condizentes com Jesus, a gente fica com o pé atrás. Quantas vezes aqui eu mesmo falo de situações que às vezes é difícil para mim falar, porque quando eu lembro de maus exemplos, eu acho que aquilo que eu vou falar, eu serei colocado no mesmo pacote. A gente precisa perder esse tipo de medo, vencer esse medo. E como é que se vence? Simplesmente vivendo no temor e no amor de Jesus e reproduzindo o amor de Jesus e se entregando aos outros na mesma medida que Jesus. Então, devemos ser semelhantes a Jesus no que diz respeito a esse amor. É alguém que ama de maneira incondicional. É alguém que oferece ao outro sem esperar que o outro tenha alguma coisa para lhe dar. É alguém que tem uma palavra para o outro, sabendo que o outro, na verdade, pode não dizer obrigado por isso. Mas ele fala. Ele se move na direção do outro, sem se importar ou sem cobrar do outro que ele se mova ou faça alguma coisa primeiro. E de novo, é um outro drama que a gente experimenta e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade para fazer discípulo. Porque a gente diz para o outro, primeiro você precisa de pontinho, pontinho, pontinho. Primeiro você precisa disso, primeiro você precisa parar com aquilo, primeiro, não. A primeira coisa que um discípulo precisa fazer é amar como Jesus, sem esperar que o outro corresponda àquilo. Vamos amar como Jesus, vamos praticar misericórdia como Jesus, vamos abraçar como Jesus, sem esperar que daquilo que a gente está fazendo, realizando, vamos obter alguma coisa. O simples fato, que não é nem tão simples assim, mas o privilégio de já ser chamado para fazer alguma coisa para Ele, para a glória dEle, sob a influência dEle e o poder dEle, já é muita coisa, é maravilhoso. Isso já deveria nos fazer, ter esse senso de privilégio. Amar como Jesus amou. Então o amor é essa condição que vai fazer com que os outros façam distinção entre a religião que muitas vezes é anunciada e aquilo que a Penha falou, a proclamação da Boa Nova sendo anunciada. A Boa Nova, ela vem repleta de amor, ela vem recheada de amor, ela é, na verdade, fruto do amor de Deus, por isso que é uma boa notícia. Já pensou se eu dissesse para você, para o próximo domingo, para que você receba o amor de Deus, você precisa fazer isso, isso, isso ao longo da semana. Eu sei que possivelmente você vai se esforçar para fazer isso, bem como eu sei que em alguns dias dessa semana você não vai conseguir fazer isso. E eu sei que por causa dessa nossa capacidade de falhar, é possível que as pessoas então retornem no domingo dizendo, Senhor, me perdoa porque eu não consegui. Onde está a boa nova nisso? Não existe. A boa nova é dizer para o outro aquilo que Jesus disse para a gente em amor, os seus pecados estão perdoados. Que é a fala de Jesus para a mulher que seria apedrejada.
Agora vai, não peques mais. A tua fé te salvou. A tua confiança em Jesus te salvou. E a resposta dessa pessoa para Jesus vai ser uma resposta não movida por culpa, mas ela vai entender que o mundo dela agora é composto por uma beleza que é fruto desse amor incondicional de Deus. Então, devemos ser semelhantes a Jesus e fomos chamados para ser parecidos com Ele no que diz respeito ao seu amor. Ame, se esforce nesse sentido. Se esforce para amar como Jesus amou. Eu sei que você vai dizer, mas isso é impossível. Mas o mandamento é esse, para que no nosso esforço, contando com a misericórdia dEle, resquícios desse amor, gotas desse amor, ainda que homeopáticas, elas sejam compartilhadas e os efeitos disso sejam experimentados na medida que cada um que cruza o nosso caminho necessita. Então, Deus, de antemão, conheceu os seus, os predestinou para se tornarem semelhantes a Jesus, para que o amor que Jesus é, ilustrativamente falando, figuradamente falando, pessoalmente falando, que vem na nossa direção, seja também por nós levado a outras pessoas. E em último lugar, uma vez que somos chamados para fazer discípulos, e para isso temos que ser semelhantes a Ele, devemos entender que nós não temos uma obra própria. O chamado para fazer discípulo não é seu. A missão não é sua. Se a igreja tem um chamado, se a igreja tem um propósito, é porque Deus nos concedeu. Se Ele nos permite participar, não é porque Ele precisa da gente. Como dizem por aí, nas mensagens de alguns coaches, você é o ponto fraco de Deus. Mentira. Mentira. Você é um pecador redimido, que tem alguém a seu serviço, que se dedica por você, e que te ama como ninguém te ama, e que quer, à medida que derrama esse amor em sua vida, que você também seja reflexo desse amor na vida dos outros, leve esse amor na vida dos outros, e essa é a nossa missão, essa é a nossa missão. Então, de novo, eu já falei isso, mas me permita aqui repetir, por que que a gente insiste muitas vezes em fazer a obra de Deus, ou fazer coisas para Deus, sem antes ser aquilo que a gente é chamado para ser como Jesus? Isso é uma furada. Nós não vamos conseguir realizar nada em nome de Deus, para a glória de Deus, sem antes sermos parecidos com o Filho de Deus. Não vamos. Na teologia, a gente chama isso de teologia encarnacional, onde você adota para si, encarna o discurso que você proclama. O que Jesus fez enquanto grande missionário que foi, e que iniciou essa obra missionária, da qual a gente vem falando ao longo desses meses, e que nos comissionou a fazer, foi encarnar na vida aquilo que Ele proclamava com suas palavras. Por isso que o texto que a gente iniciou, essa série, vale ser lido agora, Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo de número 19 e 20. 18 em diante, melhor. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-o em meu nome, em nome do Pai, melhor, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então, aqui, o texto-chave foi citado aqui por Miguel e pela Célia, sua mãe. Amar a Deus acima de todas as coisas.
com toda a força, com todo o seu entendimento, amar a si mesmo e amar o seu semelhante. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. A igreja é a agência missionária de Deus na terra. Não tem uma agenda própria. Não é uma agência desconectada de algo maior. Ela tem um dono. Esse dono planejou uma missão que a gente chama de Missio Dei, missão de Deus. E ele disse para os seus cidadãos desse reino: vão e façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho a toda criatura. Onde quer que vocês estejam, tudo que você faça, venha fazer, seja semelhante àquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus encarnou, aquilo que Jesus viveu. É a única forma de fazermos discípulos. Não tem outra. Então, antes de pensar naquilo que Deus quer que você faça, pense antes nisso. O propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo. A cada dia, à medida que você se aproxima mais dele, à medida que você entende mais dele, e à medida que você faz desse entendimento algo prático, mais parecido com Jesus você se torna. E, consequentemente, igual a ele, na missão de fazer discípulo, também você pode se tornar semelhante. Então, esse é o propósito de Deus. Se você compreende essa verdade, que você é chamado para fazer discípulo, mas antes de tudo, é chamado para ser semelhante a ele, isso sim vai ajudar você a continuar o que ele começou. Se você tentar fazer isso de uma outra forma, certamente você não vai ter êxito nessa tarefa, porque para continuar a sua obra, todo discípulo tem que ser igual ao seu mestre, antes de tudo. Amém?